Rafael Pita, Fábio Cauê, porra, um prazer enorme estar com vocês aqui. Estava ansioso por esse encontro mesmo que virtual. Alan Bastos falando daqui, na companhia de amigos queridos, para trazer mais um pouco do que acontece no mundo real quando a gente fala do combate à obesidade, essa doença que vem tomando conta, né, do nosso país e do mundo. Cauê, suas palavras iniciais. Alan, Rafael, faça essas palavras as minhas. Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu acho que essa temporada está trazendo muita coisa legal para a galera que viu a primeira temporada, né, que ouviu a primeira temporada e que percebeu ali o que era o cenário ideal e o que a gente pode, né, trazer daquele cenário ideal para o mundo real, que é o que a gente está vendo agora. Rafael vai também nos contemplar com muito seu conhecimento. Rafael, muito obrigado pela presença. É uma honra, é um grande prazer participar desse projeto, dessa resenha. Eu assisti os outros episódios dessa temporada e da outra, fiquei muito satisfeito e desejo colaborar com o projeto e, sobretudo, com os profissionais de educação física e, falo mais, com a humanidade. Eu costumo dizer que eu não acredito que eu vou salvar o mundo, mas eu vou. O objetivo é esse, né, Pita? Fala, Pita, brigadaço por você estar disponibilizando o seu tempo aqui para a gente. E acho que vale a pena você começar se apresentando um pouquinho, falando um pouco mais de você para a galera, da sua carreira, quem é o Pita. Eu sou professor de educação física, eu trabalho como professor de sala de musculação, comecei a trabalhar como professor de sala de musculação em 2002, mais ou menos, e aí, logo depois de um tempo, comecei a atender como personal trainer, esbarrei e trabalhei junto com o Alan, né, na Proforma, nos conhecemos lá, tivemos juntos também lá no laboratório da Renove, na Estácio, foram experiências incríveis, e hoje eu estou numa situação diferente. Alguns anos atrás, eu me tornei paciente de psicoterapia. E aí eu fui fazer psicoterapia com um dos primeiros psicólogos e psicanalistas do Rio de Janeiro, e eu me apaixonei por aquilo. Eu senti que eu tinha uma relação muito maior do que apenas com o paciente. E aí, como acontece muito na psicanálise, na história da psicanálise, eu comecei a estudar com quem era meu psicólogo, também se tornou meu professor na área de psicanálise, filosofia da ciência, conhecimento geral, história. E entrei para uma formação em psicanálise, fiquei lá 1 ano, e aí decidi que eu gostaria mesmo de fazer a graduação em psicologia, porque o psicanalista ele não é um profissional de saúde. Aí eu não vou entrar aqui nisso, que isso é uma discussão tremenda, mas o meu desejo é me tornar um profissional de saúde física e mental. Então, fui fazer a graduação em psicologia, saí da formação em psicanálise, e ali eu comecei a estudar com o Luiz César a técnica que ele desenvolveu após 30 anos de experiência clínica, uma técnica de comunicação verbal que eu vou falar sobre isso mais para frente aqui. E fica aí na nossa prática de professor de educação física, eu digo que quando me perguntam o que você faz, eu prescrevo exercício para saúde física e mental. E não existe prescrição só para saúde física, não existe prescrição só para saúde mental. As duas variáveis, né, a gente separa didaticamente, porque, digamos assim, o Cauê aí, que é um especialista em fisiologia, né, é predominância de um fator em relação ao outro, é o máximo que a gente consegue tentar observar. Então, o meu trabalho, no momento, é esse. E o meu interesse de estudo
está muito nessa interseção também, né? Dos aspectos físicos e psicológicos. Então, esse é o meu interesse no momento. Bom, é isso. Eu acho que mais ou menos isso aí. Concluiu a graduação de psicologia? Como é que é? Você já concluiu a graduação de psicologia? Não concluí. Estou graduando. Ah, legal. Vai ser interessante isso, né? Porque normalmente o professor de educação física busca fisioterapia, você foi para um caminho muito bacana. A gente tem um outro trabalho que está rolando em paralelo, né, Pita? Voltado lá para a filosofia, o comportamento humano, como é que isso ajuda na prescrição. É um trabalhinho que ainda está no forno. Isso. Em outro momento, a gente está se reunindo ainda, então a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, em breve a gente vai trazer mais coisa voltada para o comportamento humano, a importância da filosofia dentro da educação física, mas tudo voltado para realmente melhorar a prática profissional. Bom, Pita, você é um cara, rapaz, você assistiu todos os episódios da primeira temporada e todos os episódios da segunda temporada, e já desde antes eu já tinha te convidado para fazer parte dessa segunda temporada. E aí, cara, você viu tudo lá na primeira, mas especificamente na segunda, que é que você está participando, e a gente está tendo essa preocupação o nome é Mundo Real, porque a vida como ela é. O que você traz dos 3 episódios para cá que você gostaria de abordar, que você gostaria que seria legal para você iniciar aqui sua fala com a gente? Eu acho que nem é fazer um resumo, não, é só os pontos realmente que você acha que fazem um gancho com o que você quer falar hoje com a gente. Uhum. Esse ponto eu acho que é fundamental. Eu assistindo as resenhas dessa temporada, eu percebi alguns pontos em comum, que também acabam conciliando com o que eu falaria. Claro que às vezes existe uma diferençazinha aqui, uma abordagem teórica que vê mais por um lado e tal, mas, como diz o Alan, eu percebi que estamos alinhados. eu acho esse um excelente bordão, aliás, já te falei isso. Isso é muito. Eu tenho percebido que, na verdade, praticamente todo mundo que a gente vem chamando está muito alinhado, né? Não sei por quê. Por que será, talvez, né? Mas o bordão, o Pita, é um bordão que vem lá do mundo corporativo, né? A galera lá usa, não é um bordão meu, é um negócio muito usado lá. Eu passei muito tempo, né, na gestão, e você acaba carregando algumas coisas, igual quando eu lembro que eu servi o Exército, e quando eu saí do Exército, eu trazia na minha fala um monte de coisa que você usa lá, e depois você vai perdendo isso com o tempo, né? Mas acho que estamos alinhados, eu não vou perder, não. Eu achei que caixa bem aí, eu achei bem interessante. Então, vamos seguir com ele, vamos seguir com o bordão. Sim. Então, eu percebi que estamos alinhados no que diz respeito ao autoconhecimento ser a base. Foi na palestra, foi na resenha anterior, na penúltima resenha. Mônica. Isso, na Mônica, exatamente. Ela bateu muito nessa tecla da importância do conhecimento a priori, quer dizer, o autoconhecimento ele é fundamental. Além do autoconhecimento, o desenvolvimento de uma comunicação saudável e eficiente. E informação de qualidade. Então, pensando no profissional aqui que eu estou falando agora, trazendo aqui para a nossa área, isso que eu estou falando agora, eu falo para qualquer público. Isso é para o ser humano. Mas trazendo aqui para a nossa área. O autoconhecimento junto à comunicação saudável e eficiente, junto à informação de qualidade necessária. Nós falávamos sobre isso também outro dia, né, o Alan? Que eu até te falei uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Que devemos fazer tudo o mais simples possível, mas não o mais simples que isso. Quer dizer, é tentar encontrar aquilo que é necessário. Que é uma frase muito interessante, Pita, mas eu vou te confessar, né? Ela não me ajuda em nada. Beleza. Qual é o mais simples? Eu acho. Posso falar a mesma coisa.
quando a gente, ainda mais quando a gente trabalha em bancada, né? Eu que venho da ciência básica aplicada, não ajuda absolutamente nada, mas tudo bem. Não, é do caralho. O problema é o não mais simples do que isso. Pois é. É genial, e o que mostra que, na verdade, simplificar é uma tarefa difícil, né, Pedro? Sim. Para cacete. E eu acho que, já que eu trouxe essa frase, isso, eu acho que é importante pensar nisso, no que diz respeito a entender que nós trabalhamos com idealizações, com ideais. O que eu quero dizer é que nunca vai existir um formato perfeito. Existe um formato perfeito, que é apenas uma ideia, que nós utilizamos como referência para tentar aproximar daquilo, tentar aproximar dessa ideia que colocada aí. Mas que, na verdade, né, a gente sempre comete um errinho aqui, comete outro errinho ali, o que não significa que não seja importante que continuemos tentando aproximar daquela perfeição. Então, pensando em autoconhecimento, comunicação saudável e informação de qualidade necessária para o profissional, vamos fechar aqui agora, trabalhando com um público que tem sobrepeso e obesidade, que eu colocaria como outros públicos, que são outros públicos com questões específicas, mas que são públicos que têm algumas necessidades particulares. São pessoas que, no mínimo, têm conflito psicológico acima da média e boa parte tem transtorno psiquiátrico diagnosticado. Então, a necessidade relativa a essas questões que eu vou falar aqui hoje são maiores do que quando vai atender o carinha que quer aumentar o bíceps ou quer reduzir 5% de gordura. Isso tem sido bastante falado aqui, eu assino embaixo. Então, esses fatores, quando bem desenvolvidos, eles acabam por desencadear, gerar empatia, capacidade de escuta e a comunicação efetiva, a utilização efetiva do conhecimento técnico, que é não falar mais do que precisa em relação à técnica, não ser sem muito preciosismo. Qual o principal objetivo quando eu estou com um aluno que tem obesidade ou sobrepeso? Ou qualquer sedentário? Que ele deixe de ser sedentário. Isso, então, não é qual é o exercício melhor, é deixar de ser sedentário. Mantendo a segurança. Então, mantendo segurança, deixar de ser sedentário. Se gasta mais caloria, deixar de ser sedentário. Porque é base. Aos poucos, vamos tentando refinar de acordo com que aquele indivíduo, aquela pessoa, vai, junto comigo, construindo. Não é unilateral. Perfeito, Pita. Então, essa questão aí eu acho que é muito importante. Que eu tenho observado nesse momento que algumas palavras, alguns conceitos, eles começam a vir para a mídia e aí começa a parecer que basta apertar um botão, por exemplo. Vou apertar um botão agora aqui, agora eu sou empático. Não, a empatia, ela não é causa, ela é efeito. O meu estado de empatia é efeito de um processo pelo qual eu passei e passo. Não é apertar um botão, não é ler. Ser empático é isso, isso, isso. Bom, agora eu sou empático. Não é assim. Pelo menos mediante a minha experiência humana, técnica, profissional e as referências que eu utilizo, não é bem assim. Então, bater novamente nessa tecla ali, a partir do autoconhecimento, que depois eu vou falar sobre isso, e de uma prática de comunicação saudável na minha vida particular, que vai ajudar no autoconhecimento também, e na manutenção de relações saudáveis, a partir disso, eu consigo estar pronto para atender um aluno, ter uma capacidade empática maior e utilizar o conhecimento de forma útil. De forma útil e aplicada àquele aluno,
Não é o obeso. O obeso não existe. Quem é o obeso? Eu não conheço o obeso. Eu conheço uma pessoa específica que tem obesidade. Isso também eu acho que é muito importante deixar bem claro. Porque essa coisa de taxar como obeso, não. Aquela pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, como nos aproximamos disso? Aí é que está a questão, né? Porque eu acho que já sabemos até com certa facilidade que é importante, o autoconhecimento é muito importante e tal, mas, como eu falei agora, o autoconhecimento, assim como a empatia, ela vai acabar sendo fruto do autoconhecimento. E o autoconhecimento também não é causa, é efeito. É efeito de um processo. E é um processo interminável, quer dizer, termina um dia, com a morte. E isso eu estou falando aqui por uma visão materialista, porque existem visões religiosas e tal que vão falar que ainda existem, mas aí é outra coisa. Mas trazendo aqui de uma forma científica, pensando em desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano ele só acaba quando a gente morre. Então não tenho, agora eu me conheço, não tem. Não é assim. Até porque são seres totalmente mutáveis, né, cara? Me formei, né, Pita? Me formei. Me formei. Peguei o canudo do autoconhecimento, né? Não dá. Ô, Pita, você falou uma série de coisas legais, mas duas, assim, para mim, chamam muita atenção. A primeira é a questão da prescrição, porque a gente vem, e você só está reforçando tudo que a gente vem falando, mas a gente também fala para a galera, o que a gente está falando da importância do comportamento humano, da importância da aderência, da importância da pessoa ser ativa, não exclui a importância de você ter conhecimento técnico. Exato. O problema é você querer aplicar o conhecimento técnico pelo conhecimento. Aí você pega o cara... Oi, você falou um negócio legal aí pra caramba, né? Você pega o cara que está com obesidade, que não é um cara obeso, que é um ser humano. Vou até começar a prestar atenção nisso para mim, tá, Pita? Como a gente conversa muito, toda vez que você quiser, você fica à vontade para me corrigir. Falou de novo lá no vídeo, Alan, falou merda. Pode me chamar. Aí, cara, a hora que você tem essa pessoa na sua mão, você precisa ter todo o instrumental, né? Aquela caixa de ferramentas. Só que a gente olha para a caixa de ferramenta e só vê uma caixa de ferramenta técnica. O que a gente está falando, galera, é que a caixa de ferramenta ela tem que ser humana. E eu nem sei se a analogia, a caixa de ferramenta, é a melhor analogia, tá? Mas só para tentar, de maneira didática, colocar o meu pensamento, Pita. E aí, se eu consigo ter uma visão mais geral e vou entendendo e vou desenvolvendo a pessoa no processo, vai ter uma hora que eu vou falar, caramba, encaixa um treino aqui, desse modelo. Só que como eu estudei o modelo, eu sei aplicar. Sim. E eu sei variar em cima da necessidade que, aquele modelo foi feito na esteira. Como é que eu aplico ele numa bike? Como é que eu aplico ele no peso corporal? E a gente, eu e o Cauê, nós estamos desenvolvendo um trabalho que é paralelo a esse, que é lá no 55, que é mais técnico, por enquanto, que eu espero que em algum momento também ele vá para o comportamento também baseado em ciência, e conto com a sua ajuda. Já falo logo no ar aqui que eu já gero um compromisso de ferro. Né? A gente está lá numa questão muito técnica e a gente tinha muito medo de fazer isso, tanto que a gente só começou a fazer o 55 depois que a Resenha Movement já estava na segunda temporada. Na verdade, o 55 está gravado, tem episódios que estão gravados desde maio de 2020. E a gente segurou. Segurou por procrastinação normal do ser humano e segurou também que chegou uma hora que a gente queria fazer esse trabalho, se a gente soltar isso antes, a gente não vai dar o recado que queria. Então, você falou um ponto muito importante, a gente não está excluindo a técnica pessoal que está ouvindo, a gente está acrescentando uma coisa que para a gente vem antes e é mais importante, porque a técnica ela vai se inserir nisso. Nem separa, né? Ela se insere nesse processo. Não sei se eu fui claro. E ela... Então, pode falar. Não, essa é uma intervenção que eu queria fazer, e depois eu tenho um pedido para você, mas deixa o Cauê falar primeiro. Não, é porque no episódio da Mônica, eu falei sobre como isso seria importante ser abordado na graduação. Né? Isso, o que o Rafael falou só reforça essa importância.
porque muito do que a gente fala, do nosso discurso, de falar, nós vamos prescrever para o obeso, ele tá muito atrelado a disciplinas que nós temos no curso de graduação ou de pós-graduação, que trata de uma forma muito generalista. O conhecimento passa a ser direcionado para um público. Só que a gente sai dali pensando exatamente em aplicar no público e esquece que a gente aplica em uma pessoa. Sim. Então, esse conhecimento de psicanálise, né, de investir em autoconhecimento, investir em conhecimento filosófico, isso é muito importante. Isso eu senti falta na minha graduação. Acredito que na graduação de vocês também não tenha tido tanta discussão nesse nível, né? E não existe, e de fato não existe nenhuma graduação, uma discussão nesse nível, e deveria ter, porque a gente teria profissionais muito melhores, que atenderiam muito melhor, né? E conseguiriam proporcionar muito mais aderência à prática de atividade física do que a gente consegue fazer hoje. Enquanto não tiver, nós vamos fazendo o trabalho. É isso aí. Vai fazer, mas a gente vai brigar para um dia ter. Até quando tiver, Alan. Até quando tiver, a gente vai continuar fazendo. Então tá tudo certo. Porque vira especialização. Assim como a gente faz a parte técnica, né? Exatamente. A gente faz, porque a pessoa tem que evoluir. Enfim. Pita, só antes de eu fazer o pedido que eu quero fazer a você, eu estou contando aqui a história do 55, que está gravado desde maio de 2020, mas, na verdade, a ideia é do início de 2019. Você vê como é que a gente, no dia a dia, a gente vai deixando as coisas para trás. E a Resenha Movement, cara, eu gravei a primeira Resenha Movement com o Pedro em 2018 e ela nunca foi ao ar. A ideia do Resenha Movement é de 2000. Olha que absurdo. E aí a pandemia ajudou muito a mim e ao Pedro nesse sentido. Mas nós chegamos a gravar uma resenha, eu e ele, em 2018. Não lembro agora o mês. Eu tenho certeza que foi 2018. Perdemos esse vídeo. Nunca foi ao ar. E aí, às vezes, eu acho que tem coisas que são até boas, porque a gente teve o tempo de amadurecer, a ideia estava lá e ela já nasceu mais formatadinha. Também não pode esperar muito, que se espera muito, não nasce, né? Assim, aí, se você quiser falar um pouquinho sobre procrastinação depois, Pita, você pode falar. Mas o que eu ia te pedir é que você... Teve um feriado dia 20 de janeiro. Estou aqui em casa, comecei a conversar com o Pita, de repente, brotou aqui no meu WhatsApp uma sequência de áudios que dava uns 30 minutos, sem sacanagem, do Pita. Eu falei, porra, não é possível. Ainda bem que é treinado. Peguei meu uísque, abri o uísque, mandei até a foto para ele. Falei, agora eu vou escutar seu podcast. E aí eu escutei o podcast, eu tenho esse privilégio, porque é um aprendizado enorme. Escutei os 30 minutos de áudio, não mandou direto não, foi tudo quebrado. Escutei os 30, respondi tudo, e no meio de tudo ele falou um negócio espetacular sobre a empatia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Pedro. Depois dessa bagunça toda que a gente fez aí na tua resenha. Fala para a gente um pouquinho. Sem bagunça não tem graça. Então, o que eu observo muito é que ainda existe uma insistência de que empatia é não fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. A Mônica falou sobre isso, né? Você lembrou a Mônica, né? Não. Eu aprendi isso com a Mônica. Sim. E aí eu fui estudar um pouco mais o assunto, aqui o meu viés de estudar via Medline, PubMed, baixei uns artigos, li, já fiz posts sobre isso, mas você falou de uma maneira, para mim, espetacular. Eu queria que você... Então, o conceito de empatia que eu utilizo, ele vem principalmente de um psicanalista chamado Ferenczi. Ele foi o cara que trouxe para a psicanálise uma ideia do psicanalista, em vez de tornar o psicanalista uma pessoa real ali naquele momento. E não o psicoterapeuta ali como o detentor do poder, não. Junto. É uma coisa mais intersubjetiva. Eu e você, estou aqui contigo, né? E, assim, ele diz que
Empatia é sentir com. Sentir com. Ou seja, eu vou sentir junto com você. E ter tato. Então, isso ele estava falando para o psicanalista, que eu acho que se aplica para o profissional de educação física. Para qualquer profissional de saúde que está atendendo alguém, é sentir com e ter tato. Por quê? É impossível eu saber como aquela pessoa está se sentindo. É impossível, de fato. Por mais que nós sejamos humanos, já existe marcador neurobiológico para empatia, né? Então, ok. Só que como o Cauê estava falando do obeso, quando a gente fala de marcador biológico de neurociência, é o cérebro. Então, por mais que existam as emoções básicas, que são comuns à espécie e tal, mas existe a subjetividade. Eu tenho a minha história, os meus traumas, os meus momentos felizes. Então, e a maior parte do nosso processamento mental é inconsciente. Isso já não precisa ser ler só mais na psicanálise. Depois que o Kandel ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e estudando memória, a gente já sabe que a nossa parte inconsciente da memória ela está operando a todo tempo. Nós fazemos compras influenciados por uma mensagem subliminar de milissegundos num filme. Está passando um filme, passa uma mensagem ali de milissegundos que a gente não percebe conscientemente, mas compra mais. Quer dizer, mecanismos inconscientes. Então, é muita coisa que ainda vai acontecer, e é importante entender isso, que muito de mim é inconsciente. Eu considero muita inocência achar que eu sei de tudo que está acontecendo conscientemente. Que eu sei de tudo que eu estou fazendo inconscientemente. E, principalmente, que eu tenho certeza do que o outro está pensando e está sentindo. Eu posso ter hipóteses. Hipóteses. Então, aí vamos para a ciência lá, né? Hipótese é hipótese. Existem hipóteses que dá para a gente perceber que tem menor margem de erro, mas é uma hipótese. E trabalhar com hipótese me tira reduz a minha chance de eu invadir o aluno, de eu invadir uma pessoa e aumentar a resistência, que é um conceito de psicanálise. A pessoa, vou trazer para cá para a prática, a pessoa tem ali uma resistência de fazer exercício. Se eu fosse levar para a psicanálise, a gente iria pensar em outras coisas que estão por trás disso, mas não importa. A pessoa tem uma resistência. Se eu não respeito essa resistência dela e, de repente, venho fazendo muita interpretação, eu posso fazer com que a pessoa fique mais resistente. Então, é aquilo que já foi muito falado aí. A prioridade é escutar. Escutar, 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 escutar. E perguntar. Posso te dar uma sugestão? É diferente de dar uma sugestão. E dificilmente a pessoa nega. Só que inconscientemente ela não foi invadida, ela foi solicitada. Então, é muita coisa em técnica de linguagem que partindo desse pressuposto dessa técnica que vem da psicanálise, faz esse link com a psicanálise, e aí a gente acaba pensando em mecanismos que são inconscientes, e não apenas naquilo que a gente sabe ou acha que sabe, né? Então, o buraco é bem mais embaixo. Então, no que diz respeito à empatia, seria eu sentir com, estar junto com o outro. Olha, eu estou aqui contigo. Não a pessoa, o meu aluno chegar, eu vou falar, olha, estou me sentindo na merda hoje. Que isso, cara? Não fica assim não que você vai melhorar. Não, isso não ajuda. Ele precisa ter um espaço para existir. Se a existência dele nesse momento é se achando um merda, se sentindo merda, ele precisa se sentir acolhido como estando se sentindo merda naquele momento. Mas eu tô aqui contigo. Posso te ajudar em alguma coisa? O que você acha que a gente pode tentar fazer? O que você está afim de fazer? Está afim de fazer alguma coisa?
mas não é tentar tirar o direito dele se sentir mal. Porque, na verdade, todo mundo se sente mal em algum momento. Só que as pessoas têm dificuldade de estar com o outro se sentindo mal, e simplesmente ou ficar calado, ou falar, olha, eu estou aqui, posso te ajudar em alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer que você acha que, de repente, possa te ajudar? De forma alguma, tirar o direito do outro. E aí, pensando aí em pacientes, alunos deprimidos, e isso vai bater muito com obesidade, a maioria das pessoas que se suicidam, a maioria ou está envolvida com abuso de substância ou, né, tem depressão. E tem outras doenças psiquiátricas também, transtornos psiquiátricos, mas a depressão é algo que está fazendo muita gente suicidar, e você acompanha o Harari, que eu sei, o suicídio mata mais do que uma cambada de coisa, e mata mais do que tudo que é doença. Mata mais do que bala de fogo, mata mais do que violência. O suicídio mata mais do que violência. Então, essas pessoas, quando elas veem um Instagram que está todo mundo bem, está todo mundo ótimo, está todo mundo positivo, elas falam, ué, então eu sou um incompetente. Eu estou me sentindo na merda. Eu estou me sentindo vazio. E está todo mundo bem. E aí, quando eu falo que estou mal, chega alguém e eu não consigo expressar isso. Não pode ficar mal, né, Pita? Não pode mais ficar mal. Não pode ficar mal. Isso que eu estou falando aqui seria meio que uma historinha inconsciente, às vezes consciente, mas muitas vezes inconsciente. Às vezes a pessoa nem raciocinou isso conscientemente. Mas, de fato, ela não pode existir como ela está. Ela não é acolhida. E não é questão de maldade, é ignorância da humanidade. É ignorância. Nós fomos criados assim. Tinha criado, quando criança, a criança dá o primeiro escândalo de choro, chega o pai, ou a mãe, ou o cuidador, cuidadora, né, enfim, cuidador principal, e fala, não fica com medo, não. Cara, você estuda teoria da evolução pra caramba. O que diferencia o ser humano do macaco é começar a falar. Porque, aliás, até antes disso, o macaco tinha mais capacidade. É física, principalmente, né? Exatamente. O macaquinho vai até o seio. A criança, se a mãe não levar o seio, ela morre. Então, a gente começa a falar com desenvolvimento maior do córtex pré-frontal e tal. E essa nossa capacidade de representar em palavra o que a gente sente é que nos diferencia. Nós temos a capacidade de pensarmos sobre o nosso próprio pensamento. O macaco, ele só pensa e faz. Ele não vai pensar sobre o que ele está pensando. O abstrato, né? A nossa capacidade de imaginar as coisas, de ver alguma coisa. O Harari mesmo, ele dá um exemplo muito legal, que é o seguinte: se você chegar para um ser humano, se eu chegar e falar, pô, Pita, gostei da sua camisa, tenho aqui R$100, vou dar R$100 na sua camisa. Você olha e fala assim, pô, legal, pelo tempo que eu já usei, pelo que eu comprei, R$100 vale a pena. Se você chegar para o macaco, que ele está com a banana com um pedaço de papel para ele, tem que dar ele tem que visualizar um negócio. O dinheiro não existe, né? É uma coisa do nosso imaginário. É um pedaço de papel que surgiu para poder ter o comércio, né? Para poder ter, porque chegou uma hora que, cara, quantos quilos de feijão eu preciso ter para comprar um quilo de sal? Quantos quilos de sal eu preciso ter para pegar essa palha aqui que eu preciso? Imagina de alface. Nossa, conversão pra cacete, né? E obviamente que quem lê o Harari, ele vai ver que ele explica isso muito melhor do que a gente está falando aqui. Mas aquela porrada de conversão, a gente tem essa capacidade de abstrata, né? E aí, cara, você inventa um negócio que é um símbolo que não existe fisicamente. Inclusive, ele fala que, se eu não me engano, 90% do dinheiro que está nas contas bancárias do mundo hoje não existe fisicamente. Com certeza. Cada vez menos, né? Cada vez menos. Cada vez menos. O Bitcoin é um ótimo exemplo disso. Sim. Nunca vai existir fisicamente. Nunca vai existir, nunca vai existir. E essa capacidade de abstração
quanto mais nós fomos evoluindo na fala, quanto mais nós fomos evoluindo na nossa comunicação, quanto mais específica ela foi ficando, maior a nossa capacidade de abstração também. Então, a nossa fala é algo muito potente. Muito potente. E aí, você quer fazer alguma colocação sobre isso ainda, Alan? Cauê? Não, cara, vai. Tá estilo a Mônica, né, Cauê? O Pita? Oi? Estilo a Mônica, né? Imagina fazer uma resenha com a Mônica e o Pita. Oxe! Um copinho de uísque aqui, uma cervejinha, na cadeira. E vou escutar. E a caneta aqui para eu ir anotando as coisas, né? Então, assim, partindo até desse pressuposto evolutivo aí, né? No final do século XIX, o Breuer e o Freud, que eram dois neurologistas, naquele momento existia uma doença chamada histeria, que acometia principalmente mulheres. E os sintomas eram principalmente físicos: paralisia do braço, cegueira, perda de fala e muito excesso emocional, tudo muito tempestade em copo d'água. E aí a medicina se dividia entre fingimento, ou fazer lobotomia. E aí você vai lá, tira um pedacinho do cérebro, sendo bem simples, vai lá, arranca um pedaço do cérebro, o sintoma passa e a pessoa vira um alface. Né? E no outro caso, tira esse pessoal daqui, esse hospital não é lugar de gente que está fazendo teatro. E aí eles descobriram que quando colocavam esses pacientes num ambiente favorável para eles darem o mais detalhadamente possível palavras às emoções, estimular descrição e não explicação. Então, não me interessa o porquê, me interessa que você fale o que está sentindo. Eles percebiam que sintomas sumiam. Caramba. Essa é a base empírica da psicanálise que até hoje não foi refutada, porque existem estudos indexados também no PubMed. A psicanálise vem de uma outra epistemologia, mas existem estudos testando eficácia, né? Estudos empíricos, né? Testa, grupo controle e tal, e mostra que tem eficácia. Então, não foi refutada a premissa. Então, a partir daí, depois o Freud começou utilizando a hipnose como técnica para atingir essa estratégia, né? Quer dizer, a estratégia é criar uma forma da pessoa falar o máximo possível do que ela sente. E como fazer isso é a técnica que ele usava, a hipnose. Só que começou a não dar muito certo por alguns motivos, e aí ele criou a associação livre. A associação livre é o quê? O paciente entrava, olha, aqui você está livre para falar o que quiser, não sou padre, não sou juiz, não sou policial, não estou preocupado com moral, bons costumes, pode falar o que você quiser. E aí a pessoa vai falando e as coisas vão, às vezes, se encaixando, associação, enfim, eu não vou entrar agora aqui nisso, mas aí assim ficou a técnica da psicanálise. Independente da escola, isso daí é básico, não varia, isso não varia, tá? E aí, esse psicólogo, que foi meu professor, ele pensou, bom, se o Freud com Breuer descobriram que criar um ambiente para as pessoas falarem o que sentem cura sintoma neurótico, porque a histeria é um tipo de neurose. Eu não vou me aprofundar nisso, mas depois, eles estudando, eles verificavam que vários outros tipos de neurose se curavam do mesmo jeito. Quando cria o ambiente, a pessoa fala o que sente, o sintoma desaparece. Bom, o Luiz César pensou, bom, se criar o ambiente cura o sintoma, eu vou criar uma técnica de aprendizagem cognitiva para que as pessoas aprendam a falar o que sentem nos momentos nos quais não estão em Então, veja bem, se eu estou apresentando aqui
Estou apresentando aqui para vocês essas questões relativas à psicanálise e agora entrando na técnica loganálise, que eu vou começar a falar. Eu não estou aqui dizendo o que eu sinto, o que eu acho. Aqui é uma linguagem executiva. Ok? Então, na técnica loganálise significa análise da palavra. Pita, deixa eu só, que você vai entrar na loganálise e quem está ouvindo não está vendo, quem está assistindo está vendo que eu estou olhando para baixo, que eu já mexi aqui, que eu estou olhando as coisas que você mandou para mim. Uhum. Você mandou uma pauta e, cara, é impressionante que você está aqui, ó, está seguindo. Você falou que ia fazer um resumo rápido da psicanálise. Aí só faltou, você meio que inverter um pouco a ordem, né? Como a psicanálise, como a base dela favorece o autoconhecimento, para chegar na neurose, no bloqueio verbal, sintoma e prejuízo no atendimento. Você já abraçou isso tudo, mas eu queria que você voltasse, antes de entrar na loganálise, essa base científica e o favorecimento dá uma resumida. É pedir demais, assim? Vamos lá. Atrapalha muito. Te cortei, né? Não me sinto incomodado, cara. Tranquilo. Então, que eu acho que para quem está ouvindo aqui, como você falou da importância do autoconhecimento, isso base, porque antes da empatia, didaticamente, né? Você vai pensar em conhecer o outro se você não conhece a si mesmo. E aí você falou do Freud, falou da psicanálise, falou da neurose. Eu queria que você fizesse agora só um resuminho dessa questão de como a base científica da psicanálise favorece o autoconhecimento, como o bloqueio verbal, como essa questão da neurose, leva ao prejuízo do nosso bloqueio verbal, ao prejuízo no atendimento. Sim. Perfeito. E aliás, Alan, eu acho muito importante esse tipo de intervenção, porque eu estou falando que eu domino, né? Domino o que eu quero dizer, menos do que eu espero dominar semana que vem, né? Mas o que você está aprendendo, né? Mas já tem uma certa dominância. Então, assim, eu estou falando para pessoas que... E eu estou trazendo um assunto que, pelo que eu sei, não é um assunto que vocês têm tanta dominância quanto eu. Nenhuma dominância. Tanta então, aliás, eu peço que vocês digam quando... Opa, peraí... Volta você está sendo muito gentil, é zero dominância. Nenhuma. Então, assim, ele descobriu que quando cria um ambiente favorável para as pessoas descreverem. Ontem, quando eu estava com a minha mulher no jantar, ela gritou comigo e eu me senti com ódio dela. Isso é descritivo. Agora, não, porque eu fiquei puto com a minha mulher por causa disso, mas porque não sei o que. Isso aí já começa. Tentar sempre trazer para uma coisa mais limpa do que está sentindo e denotando, apontando. Eu senti isso quando aconteceu isso. Eu senti aquilo quando aconteceu aquilo outro. Na sala de musculação. E aí, como é que você está se sentindo fazendo esse exercício? Sei lá, não sei o quê. É muito comum, o ser humano não está habituado a chegar aí no como está se sentindo. Não sei o quê, mas será que vem alguma emoção à sua cabeça? Que de repente vem à tua cabeça para esse momento agora? Como é que você está se sentindo fazendo? Como é que você está se sentindo agora depois do treino? Tentar trazer a pessoa para o contato com a emoção dela. Por quê? Quando a pessoa tem contato com a emoção e ela fala o que sente, como descobriu Freud, sintomas desaparecem. E isso é o que ajuda no processo de autoconhecimento. Exatamente. Por quê? Por isso que eu gostei, porque ficou ali, mas você falou da cura do negócio, mas não... Eu vou falar rapidinho agora, então. Aí é um aspecto um pouco mais teórico, eu vou falar rapidinho. O Freud, ele vai dizer que, basicamente, bem basicamente, nós temos partes do nosso psiquismo que são inconscientes e partes conscientes. E a parte inconsciente, ela é muito maior.
o que, de certa forma, já foi confirmado pela neurobiologia, no que diz respeito ao processamento mental. Então, o que ele diz é que esse processo psicanalítico faz com que nós aumentemos um pouco a parte de nós que é inconsciente. Então, se eu me torno um pouco mais consciente diante de tudo que eu sou, então, assim, eu sou esse todo. Se eu começo a falar mais o que eu sinto, expressar de forma clara e pontual mais o que eu sinto, a tendência é que eu tenha menos bloqueios neuróticos. Mas vou falar numa linguagem simples, a tendência é que eu tenha menos distorção da realidade. A tendência é que eu perceba a realidade de forma mais clara. Então, logo, eu vou conseguir utilizar o meu conhecimento de forma mais útil. Possivelmente, eu não vou precisar ser aquele cara que o Alan citou na última resenha com a Rafa. Porra, mas eu aprendi esse conhecimento todo, eu estudei isso tudo. Como é que eu não vou falar isso para o aluno? Bom, cara, se a pessoa não está com aquele ponto... Isso é uma neurose, isso é um sintoma neurótico, não é uma neurose, é um sintoma neurótico. A pessoa não é capaz de enxergar que aquilo que ele estudou não cabe com aquele aluno. Não é para pegar aquilo tudo e colocar ali. Ela tem uma necessidade, ela é compelida, ou seja, um mecanismo compulsivo, foge a racionalidade dela, ela não consegue enxergar que aquilo ali não cabe ali. É tipo enfiar aquele negócio de cubo, né, de criança, bolinha no quadradinho, né? E isso, nenhum de nós está livre em alguma medida. Em alguma medida. Isso faz parte da humanidade. Todos nós temos, em alguma medida, sintomas neuróticos. A questão é ver o quão disfuncional isso está. Aí é patológico. O quão disfuncional isso está. Nesse caso, um professor vai atender e pensa dessa forma, e pelo que você me falou aí, eu imagino que ele devia estar afetado, com raiva ou alguma coisa do tipo, quer dizer, porque ele não está usando aquilo. De repente, se ele estivesse fazendo análise e falasse análise com todas as palavras, sem filtro, porque aí não é com o Alan, porra, aquele desgraçado lá, mas fala. Aí, de repente, quando vê, começa a atender o aluno, não precisa mais fazer aquilo. Então, é mais ou menos por aí. Ficou claro, Alan? Bom, agora, acho que foi bem bacana, porque fechou ali o que você estava falando, e aí você pode entrar na história aí da loganálise, que eu acho que você vai se empolgar mais um pouco. Assim, eu sou suspeito para falar. Como eu disse, isso faz parte da história da minha vida. Não é só uma questão acadêmica. Então, pela minha experiência de vida e com outras pessoas, e também estudando. Então, o que o Luiz César Hebraico fez, falou, bom, então eu vou ensinar às pessoas 2 tipos de linguagem. A linguagem executiva, que é essa linguagem aqui, né? Aqui você imagina, você já foi do exército, né, Alan? Você imagina, Cauê, o Alan lá eu nunca fui militar, mas aquela, como se fala, formação, né? Os soldados ali e tal, aí o sargento fala, informa, meia volta, vou ver para a direita. Aí vai chegar um e falar, ai, sargento, eu não estou sentindo vontade de ir para a direita. Não, ali é linguagem executiva. Ali não é o momento disso. Né? Nem chegar, de repente, no elevador, aí, pô, o assessorista do elevador, como vai? Aí você fala, olha, eu estou muito mal, briguei com a minha mulher. Não, ali vai ser, né? Mas, no momento que, de repente, o próprio Alan, no Exército, senta para almoçar com um colega do mesmo quartel, que no outro momento era todo mundo e é isso, mas naquele momento pode falar, o registro pode mudar de linguagem.
Naquele momento, a prioridade é primeira pessoa. Eu. É muito diferente eu falar, Alan, você está me irritando. É muito diferente eu falar, Alan, pô, cara, eu estou me sentindo irritado com isso que você está falando. Quando eu falo eu estou me sentindo, eu estou atingindo o objetivo da estratégia da descoberta do Freud, que é falar o que sente. Então, isso é uma hipótese ainda que, enfim, mas já estou conversando com uma doutora, colega nossa da educação física, professora, minha amiga, Helena Moraes. Eu estava conversando com ela outro dia, eu faço parte de um grupo de estudo com ela em corpo e emoção, e aí a gente estava conversando, e esses áudios que eu mandei para você, ela já tomou alguns já, né? E aí ela falou assim, cara, já me deu ideia de fazer projeto de mestrado com marcador biológico. Então, assim, é uma hipótese científica, né? Então, assim, além dessa hipótese científica de eu tratar o indivíduo, e a hipótese aí estaria muito ligada ao nervo vago e à respiração, de falar o que sente, nervo vago, reduziu a respiração, neurônio espião, reduz a ansiedade. É isso, Cauê, mais ou menos? Sim. Então, além disso, eu evito conflito. Porque quando eu falo você, eu estou te atacando, eu estou tocando nas tuas resistências. Eu estou te acusando, eu estou te rotulando, eu estou te qualificando. Agora, por mais duro que seja a minha emoção e o meu sentimento, isso é uma coisa que eu acho que está na hora da humanidade também começar a ficar com um pouco menos de mimimi, porque todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio em algum momento, mesmo que não tenha percebido conscientemente, e às vezes não tem contato com a emoção, e aí gera sintoma que não sabe nem de onde veio, porque só pode sentir coisa boa. Eu posso sentir um sentimento desagradável, o que não significa que eu tenha que agir com agressividade. Eu posso só sentir e falar, claro, no momento propício, para a pessoa propícia, não necessariamente para o meu aluno, né? Vou falar com um colega depois, porra, cara, atendi esse cara aí, meu irmão, vou me sentir muito irritado. Meu irmão, tu já larga aquilo ali, quando for dar aula de novo, já foi. Já foi. Agora, se você não falou aquilo, você não falou... exatamente, é o desabafo, cara. É desabafo. E olha a palavra, desabafar. Olha como tem a ver com ar, respiração, que está ligada à hipótese científica que eu quero vir a estudar, né? Essa questão da influência que essa fala pode ter na respiração. Então, a base da técnica é essa. Nos momentos nos quais eu não estou em tarefa, eu tentar trazer para a primeira pessoa, falar o que eu estou sentindo. E outra, aprender também a defender o meu direito de falar o que eu sinto. Porque como a cultura, o grosso, a maioria, está habituada apenas a utilizar a linguagem executiva, até mesmo, enfim, na cama com a mulher ou com o marido, ou, enfim, tomando um chopp, o pessoal está o tempo inteiro dizendo que o outro tem que fazer e sentir. Senta na mesa de bar, eu falo para você o que você tem que fazer e você fala para mim o que eu tenho que fazer. Olha que papo, que é isso, cara? Quando eu poderia estar dizendo, olha, pô, cara, eu tô me sentindo assim e tal, não sei o quê, você falou, pô, cara, é mesmo, pô, caraca, hein, pô, cara, tu me falou isso, eu lembrei de uma situação minha, pô, cara, tu falou isso, cara, pior que, olha, eu me senti parecido, quando assim a gente vai trocando humanidade, cara, e a empatia vai se desenvolvendo. A empatia vai se desenvolvendo. Justamente o sentir com, né? Você começa a sentir com o outro. Exatamente. E entender muitas vezes que o cara, de repente, vai te contar uma história parecida. Tu vai ver, cacete, cara. Porra, bicho, quando aconteceu isso comigo, eu me senti feliz. Tá vendo? Você tá puto com isso aí que você tá me falando? Outro dia aconteceu um negócio parecido comigo e eu fiquei contente. Então, eu acho que
que essa técnica ela favorece mais essa troca humana, favorece o respeito, porque quando eu digo, pô, cara, eu tô me sentindo muito puto contigo agora, meu irmão, isso é duro. Mas eu não acho que eu tô te desrespeitando, tô dizendo o que eu tô sentindo. É só o que eu tô sentindo, é só a minha verdade, o que eu tô sentindo. Eu não tô dizendo que você é alguma coisa. E até para fazer elogio. E eu quero até entrar nesses pontos aqui, que são algumas dicas práticas, que eu acho muito interessantes, que são vícios que alguns o Luiz César observou. E aí, quer dizer, Vou pintar. teoria... Fala. Então, antes de você entrar nesses pontos aí, que eu acho que é a mesma conclusão, eu tô abismado, porque eu estava aqui de novo olhando a conversa que a gente teve, né, os pontos que a gente queria abordar. Você já passou, você conseguiu passar por todos eles, que eu estava com medo que você não passasse. E você falou um negócio aí, só para dar um depoimento. Como eu trabalhei muito no mundo corporativo e eu trabalhei com gestão, eu tinha sempre uma equipe muito grande para liderar. Na hora de dar o feedback, e eu acabei aprendendo uma coisa, ia na porrada, que toda vez que alguém me pedia, falava assim, Alan, pô, você tem aquela cadeia, né? E você tem a pessoa que está sendo preparada para te substituir. E eu lembro especificamente de um rapaz, que é o Rodrigo Monteiro, me contando que hoje é quem me substitui na Bodytech, no que eu trabalhava lá, que era a gerência de equipamentos. Ele me falava de feedback, e uma das coisas que eu falei para ele é assim, toma cuidado sempre quando você for falar com alguém, para você colocar na sua pessoa. Eu me senti assim quando você fez isso. Eu me senti assado. A minha percepção é que você não estava muito bem. A minha percepção, você tirou da pessoa. E você está explicando isso aí agora do ponto de vista psicológico. Como a gente no dia a dia acaba absorvendo algumas coisas, porque a gente simplesmente percebe, mesmo sem a técnica, né, o Pedro, pela porrada que a gente toma, a gente percebe que quando acusa o cara, você me magoou, é diferente de eu me sentir magoado quando aconteceu aquilo. Então, obrigado por essa explicação. E aí eu vou pedir para você falar dos pontos que você queria, porque eu acho que é exatamente aqui onde estava o final, que são os cuidados, é isso, Peter? Que é a última palavra que você mandou aqui. Deixa eu abrir de novo. Sim. Cuidados importantes, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Manda a brasa, isso, então. Isso. Bom, eu já falei... Tá legal. Pegando o gancho do que você falou aí agora, eu acho interessante falar sobre a percepção da realidade. Eu até cheguei a começar a falar sobre isso. Eu acho que o conhecimento relativo a isso pode estimular um pouco mais de humildade. Eu acho que entender que existe processamento inconsciente, né? Então, eu não sei de tudo, o pessoal bota filme com milissegundo passando entre, eu assisto o filme, vou lá e compro mais o produto que eu nem enxerguei na tela, né? Então é muito mais do que a nossa consciência consegue enxergar. O que eu não estou dizendo que não é que não é para não estarmos conscientes, não é isso, mas é para entender que diante da nossa ciência tem coisa que a gente nem é capaz de perceber nesse momento. Então, quando eu falo sobre eu senti isso, em vez de você fez isso, né? Eu me senti magoado em vez de você me magoou, se nós tivéssemos um juiz, digamos assim, um árbitro ou uma árbitra que tivesse visto a situação, ok? Ela poderia dizer, ou ele poderia dizer, foi fulano que está certo, foi fulano que está errado. E pode acontecer desse árbitro imaginário ali dizer que eu estou errado e eu jurar que eu estava certo. Agora, quando eu falo que foi o que eu senti, é o que eu senti. Eu não estou dizendo que não é, que é verdade, que é mentira. É o que eu senti. Então, é a verdade em relação a minhas emoções e sentimentos. Que, aliás, eu acho que é a única verdade absoluta que existe. É o que eu sinto agora. Daqui a um segundo já é outra coisa.
A minha verdade é o que eu sinto agora. Isso. E ninguém pode contestar, porque só eu sinto isso, né? A gente estava falando do lance da empatia, né? Não tem como o outro saber o que eu estou sentindo. Pode imaginar, pode aproximar, mas não tem, né? Então, essa percepção da realidade, como eu falei antes, sempre é distorcida, em algum grau. O Kant fala isso. Você tem lá um número, né? Um objeto concreto qualquer, você tem um objeto concreto. Ô, Pita, deixa eu te interromper rapidinho, porque a gente não está na mesa de bar, a gente está numa mesa de café, a gente está na resenha. E resenha, de vez em quando, um amigo precisa levantar e ir embora. Hoje é o caso do Cauê, ele vai ter que largar a conversa em 2 minutos, né, Cauê? Sim, tá, beleza. Então eu vou fechar só com alguns pontos rápidos aqui. Mas aí, Pita, ele se despede, sai, você termina aqui. A gente... já vou fazer o seguinte, então. Aproveitar que o Alan interrompeu, vou agradecer novamente, Rafael. Cara, fantástico. A gente realmente tem que se encontrar numa mesa de bar, tomar uma cerveja e conversar sobre isso, porque, cara, fantástico. E só tenho que agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né? Disponibilizar o seu conhecimento aqui para a gente. Eu tenho certeza que se a gente conseguir captar esse conhecimento que você está dando para a gente e colocar ele em prol, né, especificamente da pessoa que tem obesidade, eu estou me corrigindo quando eu falo do obeso, né? Eu sempre falo obeso, da pessoa que tem obesidade, a gente vai conseguir efetivamente resultados muito bons, porque a gente vai conseguir atingir a alma humana desse cara. Perfeito. Que é o que a gente precisa de fato. Então, muito obrigado, galera. Cauê, a gente tem que se policiar agora, né? Que o Pita deu uma cutucada. Não, mas é isso, né? A gente erra, né? E vai errar ainda, né, Pita? Porque a gente está tão acostumado a falar essa linguagem, obeso. É isso aí. Vai ser complicado. Olha, vai corrigir. É capaz, mesmo eu sendo uma pessoa que estuda, né, a linguagem, é possível que eu fale também. Com certeza. Galera. Cauê, abraço. Obrigado também, Cauê. Foi um prazer. Junto. Então, Alan, manda abraço. Como eu estava dizendo, a percepção... nós temos um objeto concreto, ok? Se nós colocarmos o ser humano, o cachorro e o carrapato, todos são seres cognoscentes, né? Que têm cognição, tem capacidade de perceber, variando sentidos. Então, o ser humano vão ter os 5 sentidos, não é isso? Uhum. Visão, audição e tal. Por exemplo, pegando a visão, o ser humano ele vê com cores, em cores. O cachorro, para um mesmo objeto, ele vai perceber diferente. Ele vai ver em preto e branco. O carrapato do cachorro é só tato e térmico. Então ele vê se tem pelo. Não tem pelo, tá quentinho, fura para chupar sangue. Aquela é a percepção de mundo dele. Diante de um mesmo objeto. Por que nós, já que existem esses outros animais, por que nós, humanos, arrogantes, achamos que percebemos a realidade por completo, na sua completude? Não percebemos. Tanto é que o morcego enxerga com infravermelho. Ele enxerga no escuro, nós não enxergamos. Então, o cachorro tem a audição mais apurada. Então, nós não temos uma percepção completa. E aí, quando você vai para o indivíduo, indo para aquela questão que o Cauê abordou sobre a obesidade, né? Então, quer dizer, que você também está falando muito, não é um indivíduo obeso, existe uma pessoa ali, além dessa percepção que é comum à espécie humana em situação saudável, pessoas que enxergam bem, escutam bem e tal, as emoções e as experiências, elas influenciam na percepção da realidade. E se eu estou numa situação que eu estou muito estressado, e aí trazendo lá para o Freud, eu estou em contato com uma situação que me coloca,
eu estou numa situação que me coloca em contato com uma neurose minha, a minha percepção vai ficar muito mais distorcida do que a média humana. Então, de repente, eu vou estar com um aluno e, de repente, toca numa questão minha, eu começo a projetar excessivamente nele as minhas questões. E aí é a questão do autoconhecimento. Então, se eu tenho, pelo menos, algum espaço, mesmo que não seja psicoterapia, mas se eu consigo desenvolver, pelo menos com 1, 2, 3 pessoas da minha vida, esse tipo de canal livre para falar o que sente mesmo e a tendência é que eu tenha menos distorção no meu dia a dia e logo eu vou ter mais capacidade de enxergar o outro. Nunca por completo, mas eu vou ter mais empatia, eu vou conseguir perceber o outro melhor. E aí tem umas dicas aqui que eu queria colocar para fechar. Por exemplo, tem que utilizar essa expressão tem que, isso é muito complicado. E a gente está viciado nisso. Nós estamos viciados nisso. Por exemplo, eu tenho que ir para Paris. Cacete, cara. Você tem que ir para Paris ou você gostaria de ir a Paris? Ou você adoraria ir a Paris? Ou você deseja ir a Paris? Estou com vontade de ir a Paris. Meu sonho é ir a Paris. Eu tenho que ir a Paris. Estou te dando um exemplo assim para jogar logo no radical. Então, quer dizer, a gente tira o desejo e coloca obrigação. É o que eu estou te dizendo. No momento que a linguagem poderia ser de reparação, e na técnica ele coloca esse nome de reparação na loganálise, porque, segundo a teoria que ele elaborou, a hipótese que ele elaborou, é como se fosse uma manutenção da nossa mente. Uma máquina. É a manutenção da máquina, que fica operando de forma executiva o dia inteiro, trabalho, casa, vai e estuda, e tal, e não tem a manutenção. Porque quando vai para o momento que seria de falar o que sente, continua. Eu tenho que ir para... Aí senta na mesa do bar, pô, cara, eu tenho que ir para Paris. Outro fala, porra, cara, tu não foi? Não acredito que tu não foi, tu tinha que ter ido. O reforço da cagada, né? Então, a ideia que eu estou trazendo é da gente tentar colocar mais afeto. E esse tem que, ok, desde que ele seja precedido, pelo menos na minha cabeça, no meu coração de emoção. Ah, eu tenho que acordar cedo amanhã. Bom, eu tenho que acordar cedo porque eu quero ganhar dinheiro. E eu preciso trabalhar. Então, tem um desejo ali. Eu não sou uma máquina. Eu desejei aquilo, eu fiz uma escolha. É um desejo. O computador não faz isso. O algoritmo não faz isso também, não. Dizem que faz, mas não é a mesma coisa. Nós vamos ganhar isso daí, vamos ganhar. Então, esse tem que é perigoso com o aluno. Por exemplo, pô, não, olha só, para você emagrecer, você tem que fazer isso daqui. Olha, os estudos mostram que, na média, quando o ser humano está acima do peso, é importante gastar mais caloria do que consumir. Eu já não estou falando para ele, eu estou falando o que a ciência diz em relação à média do ser humano. Isso eu acho muito importante também quando a gente vai usar ciência para o aluno. Porque não é ele, é a média, é a estatística. Claro que esse dado é valioso, mas como o Cauê estava dizendo, né, ele é uma pessoa que tem obesidade. E no estudo é avaliada a obesidade, não ele. Então, eu trazer isso como dados, da forma, claro, quando for cabível, né? Então, pô, professor, o que eu faço e tal? Olha, os estudos mostram isso, isso e isso. Ponto, não é entrar em detalhe. Mas e aí? A gente pode tentar aproximar disso, que é um ideal, e eu falo isso para os meus alunos, até para não gerar frustração desnecessária. Olha só, isso é um ideal que eu estou te passando. Vamos ver, a ideia é a gente tentar aproximar disso. Como? Construindo juntos. Vamos ver como você, junto com essa ideia científica, como a gente consegue aproximar disso daí.
E a gente sabe, né, Alan, pô, essa guerrinha de Instagram aí, que é melhor hit, é melhor não sei, quem sabe que não é isso, né? A gente sabe que não é isso. E assim, não quero aqui ficar levantando polêmica, mas isso é uma coisa que me irrita muito, eu gostaria de deixar aqui. Então, é com título e tal, e é pós-doc, é não sei o quê, quando a gente vê que não é assim. E mesmo se tivesse resultado mostrando que o hit é superior, e daí? Mas o principal não é tirar do sedentarismo? Quer dizer, então, pô, cara. Então vamos... Se fosse, né, Pita? Eu também não quero entrar nessa não. Inclusive, o meu segundo episódio do 55, eu estou falando exatamente de um artigo que compara o hit como contínuo, que é muito referenciado e que você vai analisar o artigo e não é isso. Mas independente disso, mesmo que fosse, mesmo que tenha, né, você tem trabalho mostrando efeito de emagrecimento com alta intensidade, com baixa intensidade moderada, com tudo, porque no final é o conjunto de fatores que faz você conseguir obter o sucesso no processo de emagrecimento. Mas eu não quero entrar nessa seara aqui, porque a gente já está com 1h11. Sim. A gente não sai daqui. Outra coisa que eu já falei, tomar cuidado com interpretação. Isso na psicanálise, hoje em dia, já é muito falado, porque a interpretação é uma técnica que era utilizada pelo Freud no início, e com o tempo ela foi começando a ser deixada de lado. Porque eu sacar o que o aluno está querendo é uma hipótese. É uma hipótese. Cuidado. Ciência, vamos botar epistemologia na cabeça, botar o método científico na cabeça. É hipótese. Eu não tenho certeza. Então, se eu não tenho certeza, o que eu vou fazer? Eu vou investigar mais, eu vou, de repente, criar uma situação para testar, para ver se ele continua me demonstrando que é por aquele caminho ou não, se o medo dele é aquele que eu estou achando que ele tem. Dosagem. Tem a frase do Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Isso é máxima na área médica, né? Então, dosagem. Porque se eu ultrapassar a dosagem, o remédio vira veneno. É o lance da resistência que eu estava falando antes. Então, sobretudo com um público complexo, como o público que tem obesidade, né? Então, tomar cuidado com as palavras. Por exemplo, oi, tudo bem? Isso vai ser muito difícil. Já saiu, assim, eu acho que eu não falo mais isso. Saiu do meu vocabulário já. Você conhece alguém que está tudo bem na vida? Tudo. 100%. Então, penso que na nossa língua isso também já é um medo de não estar tudo bem, que isso foi entrando e tal. A gente sei lá. Oi, tudo bem? Virou. Só que tem relato de paciente psiquiátrico do psicólogo chegar, oi, tudo bem? Tudo bem! Tu acha que tá tudo bem o quê? Porque, então, assim, você acha que tá tudo bem com uma pessoa que tem obesidade? Que tal um como vai? E aí, como vai? Porque pode parecer besteira, mas são pequenos ruídos na comunicação, que de repente para uma determinada pessoa que acabou de, cara, sei lá, ela acabou de sair de casa e se sentir muito mal, e ela estava querendo chegar ali, de repente ver se falava que tá mal, e tudo bem, então assim, é só um toque, isso daí, né? E outra coisa, eu é quem agradeço também. O teu aluno tá sentindo muita gratidão, sentindo uma puta gratidão, cara. Aí vem, ai, Alan, muito obrigado. Aí você vai e fala, que isso? Eu é quem agradeço. Eu tô tirando o direito dele agradecer e tô dizendo quem agradece aqui sou eu. Quando eu poderia falar, porque o ser humano também muitas vezes tem dificuldade de receber a gratidão do próximo, o reconhecimento. Muitas vezes está na ambivalência. Faz de tudo para aparecer, aí na hora que o reconhecimento aparece, não sabe lidar com ele. Então, são cuidados que eu acho que a gente... Isso aos poucos são só toques, mas que tem ruídos na nossa comunicação que futuramente, de repente, a gente tem outros encontros, eu falo mais sobre isso. Esse negócio do... A gente tem aluno que agradece todo final de aula, né? Todo final de aula. E eu acho, assim, que nem cabe, né? Eu que agradeço. Pô, que bom que você está se sentindo bem.
Né? Se a pessoa agradece, que bom que você gostou. E se eu me sentir grato, o que eu vou falar? Obrigado também. Também. Nós dois estamos gratos. Estamos nos sentindo gratos. Obrigado, gostei muito da aula. Também gostei muito da aula, que bom. Excelente. Excelentes pontos, simples, né, Pita? Bem simples o que você está falando. Bem bacana. Eu acho que de fácil aplicação. Fácil não. Difícil, né? Porque você tem que mudar. Mas de clara aplicação. É simples aplicar. Eu sempre falo que simples não é sinônimo de fácil. Sim. É simples. Estou gostando de ver ela. Sem filosofia, sem porra nenhuma. Eu já comecei a estudar um pouquinho desse negócio que vocês estudam, de leve eu vou lendo ali, aqui, comendo pela beirada dos pratos. Alan, só para fechar uma informação, te interrompi? Não, de jeito nenhum. Então, essa técnica que eu descrevi, como eu falei, é um aprendizado cognitivo. Então, voltando lá, a memória se consolida, né, no aprendizado. Então, eu preciso repetir. Então, no início, quando eu comecei a aprender essa técnica, e ela se aprende, né? O Luiz César faleceu já, o meu falecido mestre, e eu, no momento, estou segurando o bastão. Então, assim, a ideia é sempre começar de baixo para cima. Tudo isso que eu te falei agora é para qualquer pessoa. Claro que a gente aqui direcionou para o nosso público. Professores de educação física lidando com alunos que têm obesidade e sobrepeso. Né? Mas é para todo mundo. No início, é como se fosse uma conversão, cara. Que a gente está acostumado a falar você. Aí vai elogiar o outro. Por exemplo, tá com um aluno. Aí o aluno assiste um filme. Pô, assisti um filme ontem. Aí ele fala qual é o filme. Aí você vai e fala. Pô, esse filme é muito bom. Por quê? Sou eu que decido quais são os filmes bons da face da Terra? Eu sou o dono da verdade. Ou eu digo, pô, eu adorei esse filme. Eu também gostei desse filme. Isso deixa o ambiente mais... Isso é muito singelo, mas deixa o ambiente mais leve. Esse aí é foda, porque a gente faz toda hora, né? Porque aí começa a ter mais afeto no ambiente. Esse livro é muito bom, esse artigo é muito bom, essa série é muito boa, que é realmente diferente de... Eu gostei muito, eu achei interessante, me pareceu, enfim. São pequenas coisas, Pita. Acho que depois você podia fazer uma pequena cartilha simples de troque isso por isso, troque isso por isso. Tem uma dessa para dor, que é muito legal, que o Marcos Russo me apresentou uma vez. Alguma coisa simples nesse sentido talvez fosse legal. De linguagem. Depois a gente conversa mais sobre isso. Eu queria que você desse um fechamento para a gente aqui. Legal. E já te agradecendo por ter se disponibilizado, tá aqui participando desse projeto ousado nosso, que é falar de tanta coisa dentro da obesidade. Alan, estão me faltando palavras agora para descrever, mas eu me senti muito feliz com o teu contato. Primeiramente, eu fiquei muito feliz com a aproximação que nós tivemos na pandemia, antes mesmo de rolar o papo de ter o projeto ou não. Exatamente. Fiquei muito feliz. Falei até isso para o pessoal lá, que eu não costumo fazer o que eu não tenho vontade, a não ser que eu vá desrespeitar os outros. Aí é outra coisa. E nesse sentido aqui, eu tô aqui com muito tesão de estar aqui, cara. Muito tesão de estar aqui, muita vontade de estar participando desse grupo que a gente está no filosofia lá e tal. E uma questão muito importante é porque eu acredito em você. Então, por ter acreditado em você, eu acreditei no projeto, acreditei no Cauê, acreditei no pessoal, e eu acho que se as pessoas melhorarem a forma de comunicar, a tendência é que certas nuvens e certas barreiras que existem, que são barreiras pura e simplesmente construídas por má comunicação, neurose, quando isso cai,
eu acho que dá para perceber que existe algum tipo de afinidade com a maioria das pessoas. É uma ou outra que, cara, esse cara não dá. É uma ou outra que não tem nada de afinidade. Mas para isso é importante que as pessoas se comuniquem de uma forma mais saudável, mais respeitosa, né? E é isso. É isso que eu queria dizer. E convidar a todo mundo a acompanhar lá meu Instagram, onde eu faço um trabalho relacionado a exercício físico, saúde física e mental, com psicologia também, filosofia. E lá no meu Instagram tem o link da revista chamada Vênus Digital. Eu sou colunista dessa revista. É uma revista que o enfoque principal é o amor. Então, clicando no link que está lá na biografia do meu Instagram, já entra direto na minha coluna, tem acesso aos textos que eu escrevi, que tem o amor relacionado, mas não é só amor e tal, né? São dilemas do nosso dia a dia. Falo muito de comunicação e filosofia, falo muito disso que a gente estava falando aqui. E quem quiser falar comigo pelo Instagram lá, mandar mensagem, estou à disposição, é um grande prazer. Maravilha, Pita. Te agradecer demais mais uma vez. Você falou já da nossa aproximação durante a pandemia, depois de, sei lá, 15 anos, né, lá de Laboratório de Fisiologia do Exercício e Proforma. E a gente está nos bastidores fazendo muita coisa, Pita, que vai surgir ainda, para tentar contribuir um pouquinho com a nossa profissão. Obrigado por sua generosidade, estar aqui, né, dispondo o seu tempo, falando tanta coisa legal para o pessoal. Tomara, né, espero que a galera tenha aproveitado bastante e que a gente continue nesse processo produtivo e que ele realmente contribua para melhorar nossa profissão. Pita, muito obrigado por você estar junto com a gente nesse projeto. Obrigado também, Alan.